Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas vastas terras geladas da Sibéria, onde os ventos uivantes pareciam rasgar a pele e perfurar os ossos, onde o sol desaparecia atrás de um véu cinzento durante semanas a fio, vivia um homem chamado Ivan Morozovec, soldado das forças especiais. Marcado por anos de combate e perdas, Ivan escolhera voluntariamente a solidão para escapar dos fantasmas do passado. A guerra o havia destruído, corroído sua alma como o gelo corrói a pedra. Ele vagou sem rumo até que a natureza selvagem da taiga lhe ofereceu um santuário, um abrigo de madeira rústica perdido em meio a um mar de pinheiros e bétulas cujos galhos se curvavam sob o peso da neve. Sua cabana, uma estrutura simples com grossas paredes de madeira, era seu último bastião contra um mundo que agora lhe parecia estranho. Lá dentro, o ar cheirava a abeto queimado e resina, ao calor da lenha na lareira e à solidão. A vida de Ivan havia se tornado uma luta lenta contra o silêncio, contra o frio que se infiltrava em cada recanto de seu ser. Cada galho quebrado, cada sopro de vento contra as janelas geladas, despertava um medo surdo, uma ameaça invisível. Naquela noite, com o céu obscurecido por uma cortina de nuvens pesadas e uma tempestade se formando, Ivan se refugiou em sua fogueira. Lá fora, a neve caía em redemoinhos implacáveis, engolindo a paisagem e abafando os sons. A lua, ao surgir por entre as nuvens, lançava uma luz pálida e fria como um espelho quebrado. Foi então que ele os viu, uma silhueta em movimento, uma matilha de lobos avançando lentamente, seus pelos prateados brilhando sob a espessa camada de gelo. Mas aqueles não eram lobos comuns. Ele já os vira antes em seus pesadelos, criaturas com olhos estranhamente humanos, refletindo sabedoria ancestral e dor indizível. Cada olhar parecia implorar algo inefável. Os lobos se aproximavam com uma lentidão quase cerimonial, evitando barulhos, deslizando pela neve como sombras. Ivan sentiu o coração afundar. Um medo visceral o invadiu, mas também uma estranha curiosidade. Era como se o reconhecessem ou soubessem de algo que ele desconhecia. De repente, um uivo rouco, mas estranhamente doce, ergueu-se da matilha. Não era um grito selvagem, mas uma súplica carregada de súplica. Ivan olhou para a porta, a mão tremendo na madeira fria. Parecia significar aquele olhar profundo e pungente. Contra todas as probabilidades, Ivan abriu a porta. O vento gelado entrou, seguido pelos lobos, que correram para dentro da casa, com suas patas molhadas deixando rastros no chão de madeira. Sentaram-se ao redor da fogueira, surpreendentemente calmos, como se respeitassem o santuário que ele havia construído. Ivan os observou por um longo tempo. As chamas dançavam em seus olhos, revelando uma tristeza ancestral, uma dor surda que nenhum grito conseguia expressar. Então, lentamente a magia pareceu se adensar no ar. O lobo mais velho, com sua pelagem prateada coberta de gelo cintilante, ergueu-se com dignidade majestosa. Sua forma se desfez fragmentando-se em fragmentos de luz e gelo, antes de assumir a aparência de um homem. Este último era alto, com uma barba grisalha e olhos tão penetrantes quanto os de lobos. Seu nome era Mikhail Volkov, o último herdeiro de uma antiga linhagem de xamãs siberianos. Uma terrível maldição o condenou a vagar entre dois mundos, preso na pele de um lobo congelado. Com uma voz profunda cheia de peso e mistério, ele falou: Ivan, você que carrega o peso de almas feridas. Você foi escolhido. Nossa maldição ameaça não apenas nossa matilha, mas toda a floresta, toda a vida nela. Precisamos que você quebre esse feitiço ancestral, antes que o inverno devore tudo. O coração de Ivan batia forte. O que ele pensava serem apenas feras selvagens era, na verdade, uma ponte frágil entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. A noite acabará de revelar um segredo muito maior do que ele, um destino que o ligaria para sempre aos lobos congelados e às forças invisíveis da taiga. Nos dias seguintes, Ivan acompanhou Mikhail e a matilha de lobos congelados até o coração da floresta siberiana. Aquele imenso mar de pinheiros cobertos de neve onde a magia ancestral ainda parecia pulsar sob a neve profunda. O vento gelado assobiava entre os galhos, trazendo consigo sussurros esquecidos, as vozes de espíritos errantes que só os mais atentos conseguiam perceber. Ali, o tempo parecia suspenso, e um véu invisível separava o mundo dos homens daquele das forças sobrenaturais. Cada passo na floresta era um teste. A neve estalava sob seus pés, escondendo armadilhas naturais e presenças hostis. Tempestades sobrenaturais surgiram de repente, como se a própria floresta estivesse testando a determinação de Ivan. Rajadas de gelo, carregadas de pó brilhante, os envolviam, tornando cada respiração dolorosa e cada movimento penoso.
Mas os perigos mais aterrorizantes nem sempre eram visíveis. Às vezes criaturas das trevas, formas indistintas com olhos vermelhos, deslizavam por entre as árvores, tentando desviá-los do caminho. Mikhail acalmava os espíritos perturbados com seus cânticos xamânicos, mas o perigo ainda espreitava. Apesar desses desafios externos, Ivan teve que lutar contra seus demônios interiores acima de tudo. Todas as noites, enquanto a matilha se acomodava sob um céu de estrelas congeladas, seus pensamentos retornavam às cicatrizes profundas deixadas pela guerra. A perda de companheiros, as escolhas impossíveis, a culpa que o consumia. O frio cortante não era nada comparado a esse fogo interior, a essa tempestade que ele não conseguia acalmar. No entanto, a cada provação, algo novo crescia dentro dele, uma força silenciosa, um vínculo quase místico que o unia aos lobos congelados. Ele sentia a lealdade deles, a confiança deles, como se suas almas se reconhecessem na sua. Não eram meros animais, mas companheiros em um destino compartilhado. Então chegou uma noite excepcional. A neve caía suavemente, como penas prateadas em um silêncio quase sagrado. A floresta parecia prender a respiração. No centro de uma clareira, Ivan avistou um velho carvalho com galhos nus, as raízes enterradas no gelo eterno. Em seu tronco, runas antigas estavam gravadas, brilhando com uma luz pálida e misteriosa, testemunho de um conhecimento esquecido. Mikhail então explicou: estas runas contêm a chave para o ritual. Elas protegem o segredo para quebrar a maldição que nos aprisiona. Com determinação renovada, Ivan pegou uma faca, lascou delicadamente o gelo ao redor do tronco e, por sua vez, esculpiu símbolos rúnicos na neve e no gelo. Então, sob o olhar atento da matilha, recitou os encantamentos em uma língua esquecida, uma língua ancestral carregada de poder. A floresta começou a vibrar. Uma luz branca e pura envolveu as árvores, as pedras e o solo congelado. A geada começou a derreter lentamente, como se um sopro quente penetrasse no coração do inverno. Lentamente, o gelo que aprisionava os espíritos dos lobos e de Mikhail se rompeu, liberando suas verdadeiras formas. Mikhail recuperou sua forma humana, suas feições iluminadas por uma paz recém-descoberta. Ele colocou uma mão pesada no ombro de Ivan. Você salvou mais que um bando, Ivan. Você salvou um elo sagrado entre os mundos humano e espiritual. Antes de partir, ele lhe deu um amuleto finamente esculpido, um talismã azul profundo que parecia conter a própria luz do céu de inverno. Esta será a nossa aliança, disse ele, uma ponte entre os nossos destinos. A floresta gradualmente recuperou sua vida e magia. O silêncio pesado se transformou em canto de pássaros e farfalhar de folhas. O gelo recuou e a neve tornou-se macia e leve. De volta à casa, Ivan sentiu uma nova força dentro de si, mas também um peso crescente. O amuleto de Mikhail brilhava fracamente, como um coração batendo em uníssono com a floresta. Seu olhar havia mudado, repleto de uma sabedoria frágil, um novo senso de dever. A aldeia mais próxima, Vasilieka, ficava a 2 dias de caminhada por caminhos esquecidos e gelados. Era ali que morava sua irmã mais nova, Anastasia Morozova, uma curandeira respeitada, famosa por seu conhecimento de ervas e tradições ancestrais. Ivan sabia que ela poderia ajudá-lo a entender o que acabará de vivenciar. Quando ele chegou, o rosto de Anastasia estava tenso, suas mãos tremendo levemente enquanto preparava poções coloridas. Ela o cumprimentou com preocupação palpável. Ivan, ela sussurrou, quase sem fôlego, a floresta está em perigo. Forças obscuras estão despertando lá, mais poderosas e malévolas do que nunca. Desaparecimentos inexplicáveis, espíritos atormentados. Algo terrível está crescendo nas sombras das montanhas cobertas de neve. Ivan sentiu o peso da batalha iminente recair sobre seus ombros. O que ele pensara ser uma simples maldição, limitada a Mikhail e aos lobos congelados, era apenas a superfície de um mal muito mais profundo e ancestral. Um poder ancestral, à espreita na escuridão, pronto para devorar todos os seres vivos. Ele compreendeu então que sua missão estava apenas começando. Que a paz que acabará de encontrar na floresta jamais seria alcançada sem um confronto com as forças mais sombrias da Sibéria. Mas desta vez ele não estaria mais sozinho. Anastasia conduziu Ivan por densas florestas e colinas nevadas, até uma discreta abertura escondida por uma cortina de era congelada. Ali, atrás de uma cachoeira congelada pelo frio, estava a entrada para uma caverna sagrada, guardada por símbolos ancestrais esculpidos na pedra. Um sussurro parecia circular ali como se a própria montanha respirasse. Lá dentro, a caverna brilhava com uma luz azul, emitida por cristais suspensos no teto e embutidos nas paredes. A atmosfera era calma e solene. O chão, coberto por uma fina camada de gelo,
refletia as silhuetas de um círculo de figuras encapuzadas. Foi o Círculo de Anciãos, uma sociedade secreta que zela pelo equilíbrio mágico da região há séculos. Cada um de seus membros usava um manto tecido com lã de auroque e fios de prata, símbolos de antiguidade e poder. Alguns sussurravam preces ancestrais, outros seguravam artefatos sagrados, totens de madeira, contas de âmbar, penas enegrecidas pelo tempo. Entre eles estava Boris Ivanovich, um homem com o rosto marcado pelos anos, o olhar límpido e penetrante como gelo. Sua voz, profunda e grave, ecoava na caverna enquanto se dirigia a Ivan. Você, sem saber, descobriu o rastro de um conflito antigo, Ivan Morozov. É hora de você descobrir a verdade. Ele então contou a lenda esquecida. Séculos atrás, a floresta era protegida por um espírito poderoso, Moroska, a Senhora do Gelo. Ela não era cruel nem gentil, mas justa e indomável. Ela vigiava os ciclos naturais, guiava viajantes perdidos e punia aqueles que destruíam desenfreadamente. Mas um xamã sedento de poder, com inveja da influência de Moroska, tentou roubar sua essência mágica. Num ato final de justiça, Moroska o puniu. Ela dividiu sua alma em fragmentos e a prendeu a uma matilha de lobos, condenando-a a vagar entre mundos. Mas essa maldição instável corrompeu o equilíbrio. A sombra do xamã, enfraquecida, mas ainda ativa, buscou se recompor. Aqueles lobos não eram apenas um castigo, mas uma prisão viva. E a própria Moroska desapareceu logo depois, talvez enfraquecida, ou devorada pela escuridão que ela mesma havia criado. O silêncio reinou por um momento. Então Boris apontou para um afresco esculpido na rocha, representando uma vila coberta de gelo, a figura de um xamã envolta em escuridão e um grimório cercado por correntes. A única maneira de quebrar a maldição pela raiz é encontrar a grimório do xamã caído. Ele dorme em algum lugar na aldeia esquecida de Krustaliovka, abandonados por décadas, enterrados sob o gelo e o silêncio. Mas cuidado, algumas magias antigas nunca dormem de verdade. Ivan, agora preso pelo destino a esta missão, aceitou sem hesitar. Ele foi acompanhado por Miguel tornar-se homem novamente, mas ainda marcado por sua longa peregrinação entre os mundos, é Anastácia, que usava um talismã lunar em volta do pescoço que supostamente a protegeria de feitiços. A jornada deles foi um pesadelo de inverno. Atravessaram ravinas com paredes de gelo cru, onde o menor eco parecia despertar criaturas invisíveis. Sombras tênues os observavam de cima, e brilhos verdes às vezes dançavam entre as árvores sem fonte aparente. Uma noite, uma tempestade mágica explodiu. A neve, carregada de clarões espectrais, caía em flocos cortantes. O vento uivava nomes esquecidos. Os três viajantes foram forçados a se abrigar em uma cavidade escavada pela erosão. Lá, Ivan compartilhou pela primeira vez suas verdades mais sombrias, sua participação em uma guerra sangrenta, a perda de seus homens, sua esposa e seu filho, a vergonha de não ter sido capaz de protegê-los. Esse fardo ele carregou sozinho por muito tempo. Mikhail, comovido, colocou a mão em seu ombro. Você não está quebrado, Ivan. Você é uma lâmina forjada no frio e na dor. Anastasia simplesmente acrescentou. E as lâminas mais fortes geralmente carregam as cicatrizes mais profundas. Depois de vários dias, eles finalmente chegaram a Krustaliovka. A aldeia era congelada no tempo, soterradas por uma espessa camada de neve e gelo. As casas, com seus telhados pontiagudos e persianas fechadas, pareciam dormir em uma eternidade branca. Cada galho, cada ferramenta estava coberto por uma película de cristais. As ruas estavam desertas, mas um mal-estar palpável reinava no ar, como se olhos invisíveis as observassem. No centro da aldeia ficava uma antiga igreja ortodoxa, sua torre sineira inclinada, seus vitrais estilhaçados. O interior era frio, banhado por uma luz cinzenta. Nos fundos, sob o altar desmoronado, descobriram um alçapão escondido, gravado com runas ameaçadoras. Eles quebraram os selos um por um, usando o conhecimento de Anastasia e os cânticos de Mikhail. Então, em uma cripta subterrânea com paredes esculpidas com rostos torturados, eles finalmente encontrarão o Grimório, uma pesada obra de couro preto, decorada com um olho fechado em relevo, ainda vivo, batendo lentamente como um coração adormecido. Mas assim que tocaram no livro, a cripta começou a tremer. Uma voz rouca surgiu das paredes. Você despertou o que deveria ter permanecido esquecido. De volta à caverna sagrada, a atmosfera parecia mudar. Os cristais pendurados pulsavam com uma luz mais brilhante, e o chão vibrava suavemente sob seus pés. Os membros da Círculo de Anciãos eles se reuniram em silêncio, formando um círculo perfeito ao redor de Ivan, Anastasia e Mikhail. No centro, uma antiga laje de pedra gravada com símbolos esquecidos os aguardava.
Por ordem de Boris Ivanovich, o Grimório foi colocado no centro da laje. Quando Ivan o abriu, as páginas farfalharam por conta própria, como se tivessem vida própria. Runas brilharam com uma luz azul, e um vento antigo correu para dentro da caverna, apagando as tochas uma após a outra. Apenas os cristais continuaram a emitir seu brilho espectral. Ivan, guiado por uma força interior, começou a ler os encantamentos em voz alta. Sua voz, a princípio trêmula, ganhava confiança a cada palavra. Uma energia ancestral fluía por ele como um rio liberto do gelo. Sentiu seu coração bater no ritmo dos cânticos mágicos, suas veias vibrarem com um fogo frio, e uma visão o invadiu, a de Moroska, cercada por gelo e luz, observando-o dos confins do mundo espiritual. Então, um hálito gelador varreu a caverna. Os anciões cobriram os rostos, enquanto os cristais ressoavam como sinos de vidro. No centro do círculo, Moroska apareceu. Ela era magnífico e formidável, alta e esguia, envolta em um manto cintilante de gelo. Sua pele era diáfana, quase translúcida, seu cabelo uma cascata viva de neve e seus olhos, 2 fragmentos de um inverno eterno. Ela não era nem inteiramente humana nem inteiramente espírito, ela encarnava a magia primitiva da floresta, geada e equilíbrio. Sua voz, quando ela falou, era como um eco no gelo. Ivan Morozov, filho da tristeza, irmão do silêncio, caminhante da noite, você suportou provações não por ambição, mas por lealdade e compaixão. Você ouviu os mortos, respeitou os vivos e curou as feridas do passado. Ela se aproximou lentamente, com o gelo se formando sob seus pés. Com sua coragem você quebrou as correntes do xamã caído. Com seu coração, você restaurará o equilíbrio. Chegou a hora. Ela ergueu os braços, e o Grimório se elevou no ar, queimando com uma intensa luz azul. Naquele momento a terra tremeu. Gritos ecoaram, aqueles lobos congelados, cujas silhuetas translúcidas emergiram das paredes da caverna, girando em torno de Ivan. Mas em vez de atacar, curvaram-se, reconhecendo nele seu libertador. Então, sua transformação começou. Um após o outro, os lobos se transformaram em espíritos de luz pura, flutuando pacificamente no ar. Seus uivos se transformaram em canções, e seus olhos expressavam uma paz recém-descoberta. Um por um, eles subiram para a abóbada celeste, atravessando a rocha como se ela não existisse mais, retornando ao céu, onde suas almas ficaram aprisionadas por tanto tempo. Num silêncio sagrado, toda a floresta parecia respirar novamente, um calor suave substituiu o frio cortante. O gelo nas raízes começou a derreter lentamente, os galhos tremeram como se tivessem dormido muito, e uma brisa perfumada com resina e neve fresca encheu a caverna. Ivan nunca mais voltou à cidade. Ele escolhe ficar perto da floresta, instalando-se em uma humilde cabana de madeira não muito longe da clareira onde sua busca havia começado. Lá, ele se tornou o guardião silencioso dos segredos da floresta, vigiando espíritos, guiando viajantes perdidos e, às vezes, falando com as árvores como se fossem velhos amigos. Os aldeões diziam que ele entendia a linguagem dos corvos e que os lobos, agora retornados em paz, o protegiam. Ele não era mais o homem destruído, assombrado por suas perdas. Ele era uma ponte entre mundos, para sempre ligado a Moroska, para lobos congelados, e o mistério do inverno eterno. Anastácia, ela foi eleita alta sacerdotisa pelos anciãos. Ela fundou um santuário na orla da floresta, onde as crianças vinham aprender histórias, plantas sagradas e a sabedoria das estações. Sua luz guiava almas, assim como Moroska fizera outrora. Miguel, livre da maldição, viajou pelas terras encantadas para alertar, proteger e unir os círculos esquecidos. Por onde passou, contou a história do homem cujo coração era feito de gelo e se tornou fogo sagrado. E assim, a lenda de Ivan Morozov e os lobos congeladores atravessava gerações. Era sussurrado à beira da lareira em noites muito frias, quando a neve caía silenciosamente e a floresta parecia estar ouvindo. O menda da redenção, de coragem silenciosa, de magia antiga, e da luz que pode ser encontrada na mais profunda escuridão do frio siberiano.